O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É o tempo da Quaresma, é um tempo de conversão. Estamos neste tempo propício de reparação e de mudança de vida. Passamos a quarta-feira de cinzas, passamos a quinta-feira, ontem a primeira quinta da Quaresma, e hoje a primeira sexta-feira, então, deste tempo de reparação da Quaresma. Queridos amados irmãos e irmãs, Deus é bom o tempo todo. A gente pode experimentar isso tendo como resposta este próprio Evangelho. Hoje, no Evangelho de Mateus, ouvindo esse trecho curtinho aí da Palavra de Deus, mas ele tem um significado muito grande para nós. Então, nós vimos que algumas pessoas, os discípulos de João, aproximaram-se de Jesus e falaram. Os discípulos de João chegam até Jesus e falam assim: por que razão os fariseus e nós não praticamos os jejuns, mas os teus discípulos não? Aliás, praticamos o jejum, mas o teu discípulo não. Então, é como se houvesse ali uma dúvida. Por que é que fulano faz e nós não fazemos? Então, Jesus começa a responder de uma maneira, na forma de uma parábola. E aí está a questão. Vamos interpretar essa parábola de Jesus. Ele vai dizer assim: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e aí sim eles terão que jejuar, terão que fazer jejum. Caríssimos irmãos e irmãs, essa palavra ela faz um apontamento diretamente a Jesus. Imagina, o noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Então, vejam só, enquanto Jesus estava ali, com eles ali, era a igreja. Então, o noivo estava presente, ou seja, Jesus era a fonte e origem de toda a graça. Não precisava fazer jejum, ele estava ali. Ele dizia assim: olha, o Filho de Deus estava presente, o Príncipe da Paz estava presente, o Emanuel estava presente. Então, não tinha necessidade de fazer jejum. Mas aí Jesus vai e exorta aqueles discípulos a dizer assim: mas dias virão em que o noivo será tirado. Ou seja, no dia que o noivo é tirado, a Santa Mãe Igreja, que é a noiva, vai sim precisar com mais intensidade do noivo, com mais intensidade da presença de Jesus, e aí sim terá que fazer jejum. Então, o reflexo disso é justamente esse tempo de Quaresma. Claro que o cristão católico, em especial católico, ele já tem o jejum como prática de vida, uma prática espiritual. Mas no tempo da Quaresma, isso intensifica cada vez mais. Porque é como se dissesse assim na Quaresma: o noivo não está junto. Né? Falo numa relação aqui com a entrega de Jesus, por exemplo. Mas aí a gente tem que intensificar, porque nós precisamos de Jesus. Claro que ele está presente na nossa vida, mas nós precisamos oferecer sacrifícios a ele, espirituais, nossa alma, o nosso espírito.
Então, o jejum é uma prática, queridos irmãos e irmãs, não de uma fortificação física, mas uma fortificação espiritual. É uma mortificação para o corpo e uma fortificação aí para o espírito, para a alma. Então, nós, como cristãos, precisamos do jejum, porque nós sabemos que o noivo está presente, porque Jesus está conosco, sim, de fato. Por isso mesmo, precisamos dele com mais ardência, precisamos dele com mais fulgor. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. E nesse tempo da quaresma, busquemos isso, busquemos essa meditação, busquemos estar com esse Senhor, que também está presente no nosso meio até o fim dos tempos. Vivenciamos a quaresma como esse tempo de jejum, oração, caridade, esmola, né? Um tempo propício para as reparações. E assim eu encerro essa pequena reflexão de hoje, nesse Evangelho de Mateus, desejando a você um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Sexta-feira, dia de meditar a via sacra, dia aí, né, que recorda a paixão do Senhor. Então, que os anjos te protejam, salve Maria, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se o Pai do céu nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.